Bom, aqui hoje no Cosmorama, para conversar com meu amigo, Mestrão Alexandre, camarada que faz acontecer na cidade, mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos de história, muito legal. Então, oportunidade única da gente descortinar o homem por trás do mito, né? Um mito no jiu-jitsu, um dos 30 caras aí que são top no jiu-jitsu mundial, né? 33, né? 33. Nesse nível. E é mesquitense, cara. É mesquitense raiz. Graças Isso é a Deus, sensacional. É uma pérola aqui que a gente tem. Um diamante raro. A gente tem aqui um convívio aqui na cidade. Pô, muito bom. Então, a ideia é bater um papo contigo, assim, como é que entra o jiu-jitsu na tua vida, né? Como é que se dá esse processo? E depois como é que entra a questão da teologia também, né? Como é que esse processo que, olhando de longe, um pouco assim de fora, você juntar uma questão religiosa, espiritual, mais espiritual do que religiosa, com a luta, né? Com a luta. Condicionando corpo e mente, né? Pensando em corpo sadio. Corpo é o templo do espírito, então você leva ao pé da letra esse negócio. Levo ao pé da letra, Kleber. É um prazer estar aqui com grande pessoa que você é, grande amigo, grande parceiro que a gente está sendo aí nessa labuta. E o jiu-jitsu, ele entra na minha vida assim como uma obrigação. Meu pai pobre, naturalmente, como todos nós somos, né? Guerreirão. Sempre fala assim, duas quentinhas. É uma pro trabalho e uma depois do treino. E às vezes depois do treino a quentinha dele tava vazia, que ele falava. Então lá em casa não tinha opção. A opção era treinar jiu-jitsu. E ainda bem, né? Porque jiu-jitsu na minha época era para pessoas de dinheiro. Tinha que ter dinheiro. Era um esporte elitizado. Era um esporte bastante elitizado. Mas com a ideia da academia FADA e meu pai indo, então o jiu-jitsu ele vai começando a trilhar o caminho da Baixada. Ele vem do subúrbio de Bento Ribeiro e vem trilhando o caminho da Baixada. E meu pai também é um dos percussores disso. Vem para Baixada, vem para... Isso década de 40, 50? 60. 60. 40 é muito antigo. É muito antigo, 60. O 40 é o Conde Coma vindo de Belém, né? Vindo para Belém. Bem antigo. Então o jiu-jitsu ele começa a terra em 1960 para 70. Começam os primeiros alunos do FADA a ser distribuídos pelo subúrbio do Rio de Janeiro. E para a Baixada vem o tal do Ideobrando, que é a equipe PH, né? Professor Ideobrando. Então, na minha família, todo mundo era obrigado a fazer jiu-jitsu. Assim, por livre espontânea pressão. Por livre espontânea pressão. Tinha que fazer jiu-jitsu. Duas coisas a gente era obrigado, a estudar e treinar. E dormir, claro, né? Tem até brincadeira que meu pai fazia. Dormir até poderia... Meu pai falava assim, são 8 horas de treino, 8 horas de sono e 8 horas de estudo. Aí desse jeito? Ele dividia desse jeito. Aí eu, como sempre brincava, né? Eu falava, e o ônibus, né? Que a gente tinha que pegar o ônibus. E o ônibus entra onde aí, pai? Ele, de brincadeira, rapaz, vambora. Porque tinha que pegar o ônibus pra estudar, tinha que pegar. Então, essa conta era o quê? Não tinha, então, 3 vezes 8, 24, né? Então, o jiu-jitsu ele vem como uma ferramenta de inclusão mesmo na minha vida. Obrigatório. Mas hoje eu vejo o porquê disso tudo, né? Eu queria ser atleta, cheguei a ser atleta de alto nível e fui cortado no meio do caminho pelo pai. É mesmo? Ele não deixou. Eu fiz um teste na Gama, cheguei a ficar lá um pouquinho treinando. A Gama era potência nessa época. Do judô, né? Do judô, não tinha jiu-jitsu. Não, digo enquanto universidade que apostava forte no esporte. No esporte, entendeu? Referência. Não ganhei bolsa. Mas fui convidado a ficar treinando com o time, né? Que era para mim ideal, né? E fiquei treinando, mas só que a opção era bem clara, né? Ou Marinha ou Rua. Entendi. Então fui para Marinha e continuei treinando na Marinha. Fui atleta militar e tal, mas aquela frustração de não ter sido atleta mexe com a gente. Sim. Claro, normalmente a gente tem esse brio, né? Então a ideia é que eu queria ser um atleta de alto rendimento mesmo, né? E tinha condições para tal, né?
Tinha, Kleber, eu tinha. Eu não gosto de falar muito dessas coisas, mas assim, eu fui bom lutador. Me aposentei em 2018, né? Eu consegui lutar, foi que lutei 2 vezes de alto nível de novo. Mas assim, em 2017 não foi legal, porque eu não fiz um trabalho mais sério. Aham. E aí em 2018 eu venho fazendo um trabalho, tem uma parte religiosa forte nesse Meio, hein? nesse meio, uma parte religiosa muito forte, que a gente pode contar também com calma. Uhum. Mas eu consigo me despedir definitivamente em 2018. Porque sempre ficava aquela frustração, né? Pô, dá pra você, mas... Dá pra ir, mas... Não chegava. Porque eu não tinha mais aquele push de atleta, né? Aham. Mas em 2018 eu consigo fazer um bom trabalho de escadinha e chego no Internacional de Marcha, que é considerado um campeonato mundial pros velhinhos, né? Aham. E depois de 4 lutas eu fui campeão, graças a Deus, Que bacana. e vem a ordem de cima, né? É hora de parar. A ordem vem de cima. E aí você obedece, obviamente. Tem que obedecer. Como diz a passagem, né? 1 Coríntios 9, né? Esmurro meu próprio corpo para que obedeça, né? Então a vontade, ela tá dentro da gente. Ela não cessa, né? Mas eu esmurro meu corpo para não fazer mais a vontade que eu quero, mas sim trilhar o caminho que Deus quer. E aí que eu vejo os meus sonhos, né? Os nossos sonhos sendo realizados. Porque não tem como não ver Deus. Não tem como. Porque ver uma ordem de cima realmente para parar. Mas parar por quê? Por que o jiu-jitsu veio para a tua vida? Na verdade, o jiu-jitsu vem para a minha vida como uma grande ferramenta de inclusão. Não é o esporte em si. Quantos alunos que passaram por mim poderiam ser grandes lutadores? Eu sinto isso aqui todo dia na academia. Eu tenho 3 alunos que hoje são faixa preta, que seriam grandes lutadores em qualquer lugar do mundo. Felipe, Pedro Paulo e Highlander. Tem outros que estão no meio do caminho, mas esses 3, eles são um pouco fora da curva. Então são atletas que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Tranquilamente. Tranquilamente sendo rico pelo jiu-jitsu, sendo rico. E não quiseram. Mas por quê? A vida vai fluindo, né? Uhum. A gente tem a Bia nesse meio, mas a Bia é bem pequena, sai bem pequena. Mas esses 3 eles se formaram faixa preta aqui comigo. Mas não quiseram. A vida foi trilhando eles para outro caminho. Então hoje eu vejo Deus nisso tudo. Porque na verdade não é o jiu-jitsu. Isso inclui eles, trazem. Hoje eles são formados, têm seus empregos, são bons garotos, vêm treinar. Mas a formação deles hoje é outra, né? Porque eles optaram por isso e eu vejo realmente que Deus tem um propósito na minha vida. De realmente resgatar algumas pessoas através do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, então, é a ferramenta de atração. É a ferramenta de atração. E a partir daí você trabalha as outras questões. Eu consigo trabalhar as outras questões bem mais tranquilo. Sabendo mais disso, né? Porque Aham. a gente acaba sofrendo. Sim. Porque a gente pensa que a nossa profissão ela começa a se frustrar, né? Mas depois que você trilha o caminho e conhece o que Deus quer fazer contigo, aí você vê as portas eu tô no meu lugar aqui, fico mais tranquilo. Aí você vê realmente as portas que se fecharam retornando a abrir. Então esse é o detalhe da visão teológica, né? Que não deixa de ser uma visão teológica. A gente que estuda a religião, que conhece o preceito, né? Conhece as coisas. Então a gente olha e vê, opa, é o caminho da obediência que leva a trilhar. E aí os caminhos vão sendo confortados à medida que você vai dando passo e obedecendo. Obedecendo. Não tem outro jeito. E como é que chega a religião, a teologia na sua vida? Então, a teologia chega para mim em 2014, faltando 2012, né? Faltando 2 anos para eu aposentar. Eu venho candidato a vereador, não tem como falar dessa história. Venho candidato aqui por Mesquita, querendo mudar o mundo, né? E aí a gente conhece a política. Aí tem aquela frustração de conhecer a política mais a fundo, né? E não se ver nesse layout que a gente quer. Não é isso. Eu quero uma coisa, quero uma mudança, mas não é esse layout que eu quero. Eu quero mudar algo que eu não sei o que é ainda, mas então vem
não tá confortável, né? Não falo é nem confortável, cara. Não é o confortável. Você quer mudar algo, você sente aquela necessidade de mudança. Aham. De ser uma ferramenta de mudança das pessoas. Mas não era sendo o vereador Alexandre PH que ia mudar isso. Não era isso. Entendeu? Então é isso que a teologia me traz como conforto. Então eu olho e vejo, pô, não era isso que Deus queria. Ele queria que eu chegasse, que eu visse, que eu aprendesse e usar a política de outro modo. Então hoje eu sei o que é política, graças a Deus, sei o que é política, entendo, e hoje eu uso a política para trazer as pessoas para um trabalho de jiu-jitsu, voltado ao alto rendimento, com qualidade, mas também com muito conceito de religião, muita obediência, muita vida regrada, muita formação, igreja, academia, que parece ser diferente, mas é muito igual, de obediência, de obedecer o líder, de saber ser tratado pelo líder direito, do líder ter direito de deixar essa pessoa, de vez em quando, sair, conhecer, e incomodar ela e voltar para o aprendizado normal. Faz parte do aprendizado de Deus, né? De deixar a ovelha realmente dar uma saída, se perder um pouquinho e ser resgatada. Então tem esse cuidado hoje, coisa que eu não tinha antes, né? E hoje você enxerga muito a arte marcial, o jiu-jitsu em especial, como uma possibilidade de chegar, por exemplo, onde a religião em princípio não chegaria. Não chegaria. E da forma que chegaria, né? Da forma que chegaria. Uma forma mais, assim, como a gente diz assim, né? Os portugueses faziam, né? A ferro e fogo, né? Não é isso, né? Não é a ideia. Não é a ideia. A ideia é que realmente ela chegue de forma que a pessoa entenda o que está acontecendo, né? O que é o conceito, o que Deus quer, qual o caminho, né? Então, eu vejo isso muito mais tranquilo hoje, né? E aí vem a não frustração. Você entende o processo. Entendo, né? o processo. E como é que começa esse interesse pela questão teológica, pelas questões teológicas? Eu venho querendo me formar, como todo atleta quer se formar, mas a Marinha não deixa. Porque na Marinha eu ainda sou atleta e ainda sou professor. Já tinha minha academia. Então eu faço esses dois. Sou atleta, venho, dou aula, corro. Falei, que hora que eu vou fazer faculdade? Tem que ter uma hora. Uma hora eu tenho que terminar isso. Aí tal, tentei fazer por 2 vezes na Castelo. Não consegui tempo e foi passando. Eu falei, na época de me aposentar, vim candidato, aprendi e aí vem a conversão. A conversão veio na marra. Na dor? Na dor, na flechada mesmo e puxando. E aí eu me converto realmente. Começo a estudar e assim, de uma maneira muito rápida. Faço básico. Intensa. Eu até às vezes eu me cobro, cara, eu estudava muito, eu lia demais. Mas aquela sede do aprendizado, de aprender o caminho correto das coisas, o conceito, por que tem antigo, novo, o que Deus fez com Adão, o que Deus traz Jesus, aquela coisa toda, querer saber, entender mais profundamente. Então, vindo uma sede, faço o básico, faço o bacharel, e no meio do bacharel eu me descubro que eu não estou muito satisfeito com isso. Então, eu pego 2 professores, né, que dão uma orientada boa, que eu falei só, vou parar. Aí, que isso, Alexandre? Você vai parar? Você é um dos melhores alunos. Eu falei, cara, mas eu me sinto com substância. Eu não estou me sentindo. Ele falou, cara, termina e traz o caminho da pós. Trilha o caminho da pós. Então, aí fiz uma pós na docência, que eu me acho no meio do jiu-jitsu. E fiz uma pós na ciência da religião, na São Bento, que realmente é um grande divisor de águas, porque ali eu tenho várias religiões e vários não religiosos estudando ciência da religião. Então, assim, é sensacional. É uma troca, bastante interessante, né? Bastante interessante. Até hoje a gente tem o nosso grupinho, né? Eu, cristão, um pai de santo, um voodoo e o outro que, na minha opinião, ele é muçulmano, mas ele não abre. Não se declara. Não se declara. Entendeu?
Um pai de santo estudando ciência da religião, Ciência interessante da religião. isso. É bacana. Não só ele, mas todo Não, mas não padre. mas não é. Não, eu digo. Pela visão que a gente tem, essa não é uma coisa comum. Não é comum. Não é que a gente Padre aprende. ok, um pastor ok, né? Mas Um o que islâmico ok. Mas é que a gente aprende, né? Às vezes as religiões afro, ela tem esse preconceito. Ela tem esse preconceito de algumas pessoas. E quando a gente vê realmente um colega estudando aquilo, querendo se achar, eu falei algumas vezes, né? A ausência de Deus. Ele procura algo que ele às vezes não sabe o que é, mas ele está querendo se achar. Então a filosofia fala isso, né? A gente às vezes sente essa ausência e não sabe o que é, então começa a procurar demais. A buscar. Então, e um cara sensacional, inteligentíssimo, culto demais, né? Não, é interessante porque eu, pelo menos a minha leitura, eu não sou especialista na matéria, mas algumas religiões parecem bastante orgânicas, muito pragmáticas, né? Muito, eu vou viver ali o curto prazo, no máximo médio prazo, não tem muito essa erudição de, né? Bom, Sim. posso estar completamente equivocado. O cientista da religião, ele tem que sair da religião dele, do Epoqué, né? Uhum. Sai do Epoqué e vê o fenômeno de fora. E é um baita de um exercício. É um exercício demais, porque você se desprende da sua. Você não pode fazer uma leitura de uma religião dentro da sua. Isso também antropofagia, né? Entendeu? Não pode. Você vai olhar a partir da tua ótica. Da tua ótica, não pode. Não pode. Você tem que se esvaziar. Fica enviesado, né? Fica enviesado. Então igual pesquisa. Você vai fazer pesquisa a partir do teu pressuposto. Não pode. Entendeu? Ou jornalismo, né? Tu vai fazer jornalismo já com preconceito. Não dá. É o que a gente tem mais hoje, mas deixa pois eu falar. Então a ideia que eu vejo foi que eu aprendi, né, na ciência da religião é isso. Sai, olha a religião pelo seu fenômeno. Olha pelo seu lado, né? Pô, interessantíssimo isso aí. É bacana. Muito legal. E aí se acha nessas questões aí. Aí eu me acho na questão. Encaixa jiu-jitsu na história. Encaixa o jiu-jitsu. Que bacana. Eu trabalho o jiu-jitsu, eu trabalho o jiu-jitsu desde a formação da igreja. Uma igreja formada tem que ter os conceitos, né? E o jiu-jitsu, ele é puramente isso. Tem que ter alguém que manda, alguém controlando as coisas. Tem que ter, senão você se perde. Não tem que ter o obreiro, tem que ter o obreiro, tem que ter os fundamentos, tem que ter tudo. A pessoa que traz a água, a pessoa que cuida do salão, entendeu? A pessoa, hoje, quando eu venho da aula, eu falo, eu tenho pessoas apesar de mim que me dão muito apoio. A minha família é uma delas, a Linda e companhia é uma delas, então, porque não tem como eu dar aula e ficar preocupado com o financeiro. Não posso fazer isso. Você tem que estar ali preso na atividade fim, não nas atividades meio. Eu tenho que estar... Receber o aluno, o pai do aluno. Totalmente lidado com o jiu-jitsu. Então, hoje, a gente consegue fazer isso de maneira bem mais tranquila, né? Bem mais tranquila. Falou em dinheiro, tia Linda. Vai falar de jiu-jitsu, é o PH. A tia Linda não se mete no jiu-jitsu. Mas ela fez jiu-jitsu alguma vez? Ela fez jiu-jitsu. Fez. A história nossa de jiu-jitsu é interessante, porque eu conheço a Linda que ela vai fazer uma festa no salão onde meu pai dá aula. Olha, e aí eu conheço a Linda lá, entendeu? Então aquela troca de olhares e tal, já conheci ela antes, mas a gente vem se conhecer realmente quando ela vai fazer uma festinha lá. Ela era de Mesquita também? Não, ela é de Anchieta. A academia nossa começa em Mesquita, na Vila Norma, ali perto da comunidade católica, né? Meu pai tinha uma relação lá com... Não, em frente. Tinha um botequinzinho lá que meu pai, de vez em quando, alugava um espaço e botou os tatame lá. É o começo. Depois a gente vem aqui para a Associação de Moradores. E eu já tenho com 15 anos, o Coermorama cresce, né? A gente sai da Vila Norma e vem para o Coermorama. E aí começa eu na Associação de Moradores. Associação de Moradores eu vou para o América. E aí tem alguns problemas lá no América, devido à luz. E a gente vem para cá. Vem para esse espaço aqui. Meio tocado, mas a gente vamos fazendo. Vamos fazendo. Quem veio para cá no começo, que olha hoje,
não tem ideia, não reconhece. Parede de tijolo, treinando com gambiarra, tatame no cimento. É um toque corrido. E hoje a gente olha aqui e fala, poxa, isso aqui mudou muito, mudou demais. Então, evoluiu. Tem que evoluir, tem que melhorar. Se não melhorar, não é. Mas a ideia... E aí conhece a Linda nesse salão e ela começa a fazer jiu-jitsu também. Aí ela vem fazer jiu-jitsu. Vem fazer jiu-jitsu, Linda. Na verdade, ali, ó, cheio de treta, ó, cheio de malandragem. A Linda vem fazer jiu-jitsu mais aqui no Coimorama, né? Que aí a gente já tá... A gente mora no Parque das Acácias, aí vem... Filho do professor, pai. E tal. Aí a menina entrando, né? Ela fica aquele meio assim, então ela entra pra poder dar uma segurada na garotada. O professor ainda tava bonitão ainda, né? Agora eu tô mais velhinho, mas... Todo, né? Mas é isso, o jiu-jitsu no Cosmorama e Vila Norma, a gente é o percussor disso, né? Então... E aí vem esse carinho que a gente tem pelo bairro, de não deixar o bairro, mesmo trilhando caminhos bastante legais, né? Fui vice-presidente, que eu estava falando anteriormente. Fui vice-presidente da Federação do Rio, 4 anos trabalhando com o mestre Robson. Figuraça do jiu-jitsu, com várias histórias fenomenais, mestre Robson. Até mandei um beijão para Ken esses dias lá, para se cuidar lá, vai matar a saudade, né? E aí a gente viu o caminho que Deus faz com a gente, né? Caí no colo do mestre Robson, tratado super bem. Recebi alguns convites para dar aula fora do município, né? E não quero sair, Mari. Eu não sabia o porquê, né? Por que eu não quero sair do Coimorama? Pô, não, eu sempre falava assim, não, o dinheiro não me compra. Eu sempre tenho esse conceito, né? Não, eu posso dar aula em qualquer lugar, mas eu quero ficar aqui. Eu gosto tanto de dar aula no Coimorama, eu gosto tanto de ver. Mas a gente mais pobre, a gente tem uma feição mais aguerrida, né? Então o cara vem realmente com mais vontade. Tem um pertencimento, né? Tem. Mas não só o pertencimento de bairro, de ser do município, mas aquela coisa de querer mudar. Os atletas da Baixada, eles querem mudar. Entendeu? Eles querem ser um grande lutador. Aproveita a oportunidade que a luta, o esporte, as artes... E promove uma ascensão, né? Uma possibilidade de mudar de vida. De vida. Isso é muito forte, realmente. Isso é muito forte. Então, hoje a gente tem um caminho com os projetos sociais implantados, queira ou não queira, a gente tem que falar, tratado pela prefeitura. Os projetos sociais dentro das igrejas. E tem igreja que é parceira nossa, né? A igreja do pastor Silfarne, o Jorge. Então, são movimentos sociais que trazem criança para a realidade. Quando a gente leva uma criança para lutar, ela fica... Parece que está chegando, né? no Maracanã, que é aqueles... Né? Primeira vez que você vai no Maracanã, que você vê aquela gritaria... Ai, meu Deus, isso aqui é bacana, né? É energizante, né? Aquele arrepio na pele, adrenalina, então é bacana. Então a gente vê que Deus ele quer realmente essa ferramenta de inclusão do jiu-jitsu dentro do lugar que você pode fazer a mudança, onde o pessoal conhece, sabe os seus erros, sabe suas qualidades. Tem noção de quantas pessoas já passaram pela sua mão? Não tenho não, claro. Mas 100 assim, mais ou menos? Não. Mais. Eu tenho uma historinha que eu falo assim, ó. Eu tinha um carro que enguiçava, eu já morava aqui. Meu carro enguiçava, eu ia dar aula e chegava atrasado. Porque todo mundo parava no meio do caminho e falava, professor, eu vou voltar. Aí eu criei a frase da equipe, né? Bem-vindo à terra dos fortes. Porque os fracos desistem. E eu vou lá, você não vai voltar, cara. Não, eu vou voltar. Eu falei, cara, não vai voltar porque o espaço lá é pequeno. E a laje lá, o engenheiro até veio aqui ver a laje. Mas imagine você, Papai Noel, Branca de Neve, 7 anos, Coelhinho da Páscoa, todo mundo junto lá. Não vai aguentar. Não vai dar conta. Cara. Então, se quiser voltar, volta logo. Não fica assim, não, pô. Não fica contando história. Eu me atrasava todo dia para dar aula no América. Eu saí da associação e vou pro América dar aula, né? E aí o América monta um excelente maior, um espaço bem maior. Mas infelizmente não deu muito certo. Mas é que eu falo, é Deus, né? É Deus agindo. É Deus agindo. É sempre Deus. Não tem como. Tu imagina se José soubesse que ele ia passar pelo que ele passou
Pra ser descortinado o fato dele ser o segundo homem do Egito, tu acha que ele toparia? Não toparia. Senão não tinha Manassés e Efraim. Olha o Então nome. entendeu? É isso, né? A angústia segue ele. Vai né? revelando aos poucos. Vai revelando aos poucos. Vai dando força pra ele ali, ó. Segue aí, aguenta firme. Aguenta firme. Eu costumo falar, Deus trabalha de forma homeopática. Homeopático. Bem devagar. Porque se abrir demais assim, já era. Dá uma. Dá. Surta. Surta. O Então cara vai surta. ali, ó, aos pouquinhos. O que Deus... Amadurecer um pouquinho, então aqui, já aguenta mais um pouquinho. É isso, eu faço essa... É luta pura. Não tem como você mudar de faixa sem evoluir. São as etapas, né? Não tem como. O pessoal fala, jiu-jitsu e religião é igual, todo esporte é assim. Você ganhar a faixa sem passar da fase, vai dar ruim. Vai dar ruim, não tem como. Sucumbe, né? Vai morrer. Vai morrer. Por isso que Deus faz assim. É o jiu-jitsu, mano. Se você dá uma faixa para um aluno, se ele está preparado, você mata ele. Eu já perdi vários alunos por causa disso. Porque vai falar, pô, mestre, é ruim da faixa. Sou ruim da faixa porque eu sei o que vai acontecer. Se você dá antes do tempo, ele morre. Mas, na verdade, isso é um processo religioso. Tem que esperar o tempo. Calma que vai chegar. Na hora certa, você muda. Se você mudar antes, por vaidade, ou porque você gosta muito, outra questão, ou você gosta muito de um aluno, já era, você vai matar ele. Entendi. Mata. Aí acabou. Você não tem mais um lutador que você tinha antes. É pegar o obreiro que faz tudo na igreja e botar para ser pastor, pô. Você mata o obreiro e mata o pastorado. O cara não sabe ser pastor. Ele nasceu para ser obreiro. Tem gente que nasceu para ser obreiro. O problema é que a gente confunde os dons todos com pastor, né? É tudo pastor. É tudo pastor. Esquece o mestre, o apóstolo. Né? É sensacional essa passagem. A cada um é dado. Cada um tem uma função, um dom, né? Uma maneira, um propósito. Se junta, não dá pro ouvido ser boca, pô. Não dá. Cada um tem que fazer a sua parte. E a parte do mestre aí eu já me entro nessa, né? De ensinar as coisas direito. Tem que ensinar as coisas direito. Não pode ensinar meia boca. Por mais que não seja, que seja público. Não, independente. Aí Jesus está falando com Nicodemos e ele vai falar, pô, como pode tu sendo mestre e não ensina direito, né, Nicodemos? Você não está entendendo o que eu estou falando contigo? Você é mestre, você sabe o caminho. Então ensina direito. Faz o que tu tem que fazer de forma plena. Fazer, entendeu? Não faz na minha boca. Então tem que fazer as coisas direito, entendeu? Então o jiu-jitsu para mim é sensacional, entendeu? Muito bacana, muito legal. Eu sei que tu também tem uma veia muito esportista, né? Gosta, né? Tanto é que tu é secretário de... Já tive mais, né? Já tive. Hoje eu tô aposentado. Tá não. Aqui, tô aqui com um físico em forma de círculo. Mas ainda é tempo, Kleber. Então, tem a memória. O corpo, dizem que o corpo tem a memória, né? E minha ideia hoje é tentar resgatar essa memória. Sabia não? Separei o kimono pra tu, cara. Aí, tá. Vamos botar o kimono. Cadê o kimono do homem? Pega lá, pega o kimono do homem lá. Botar o kimono. Pega aí, cara. Aí, esse aí, ó. Aí. Pegadinha. É o mole. Aí, Kleber. Eu nunca vesti kimono assim. Vai. Aí. Tem um maior ali. Pô, eu lembro quando eu fazia. Eu fiz Aikido, né? Eu lembro que eu fazia Aikido, eu saía 10h30 da academia. Academia no Leblon. Eu só conseguia dormir 1h da manhã. Porque eu ficava... Tá acelerado, né? Acelerado, não tinha jeito. É horrível. Não tinha jeito. 2 vezes por semana, às vezes 3. Era esse ritmo. Lá em Copacabana tem um treino, né? Quando eu tava sondado pra ir pra lá, né? O pessoal falava que tinha um treinão lá da meia-noite. Aí não dorme. É o Corujão. É o melhor treino que tem. É? É de meia-noite a 1h30. Como é que dorme depois? O cara chega com 10 horas, vai treinar, treina. Aí é doideira, né? Doideira. E aí, bacana. A gente tá com o Kleber agora sendo entrevistado de lutador. Eu fiz taekwondo, né? Fiz taekwondo há muito tempo. O aikido eu fiz pouco, mas
taekwondo, eu cheguei a competir também. Eu me lembro uma cena engraçada. Meu mestre foi lutar no campeonato lá na Casa de Espanha. Falou, Kleber, filma aí. Falei, mestre, não vai dar certo. Pô, filma aí, cara, não tem ninguém, só tem você. Pô, só saiu o pé, teto. Vivendo a luta Vivendo a luta, torcendo e... Saiu 3 coisas, meus gritos, o teto da Casa de Espanha e o chão. Porque é muito intenso, né? Não tem como você tá ali vendo teu mestre lutar e você não... Ele perdeu a luta no final, mas lutou muito bem. O cara tava muito ranqueado, tava bem. E a gente ficou muito... Ainda tem isso também, nem sempre você ganha, mas a sensação do dever cumprido, eu fui lá e consegui chegar num nível de disputa, né, que foi muito interessante. Então, isso é engraçado, né? Eu falei, eu falei pro senhor que não ia dar certo. Realmente, filmar a luta, o cara... Eu vivendo ali a preparação dele, como é que é? Não dá, é muito tenso. Tá, pô. É pai e mãe filmando, né? Não consegue filmar, passa para outro. Aí ele, não, eu entendi. Aí nunca mais pediu ninguém pra filmar do dia a dia na academia. Porque não tem como. Não tem como. A ideia da pessoa filmar, a televisão que a gente tem aqui é justamente para isso, é pra gente ver as lutas, né? Mas tem gente que realmente não consegue. Tem mãe que manda a luta, vai tirar o som. Porque tem palavrão, não, tem a gritaria, fala, vai, não vai, vai, aí só parada. Aí vai. Tem que ser alguém ali profissional da área. Tem que ser um profissional. Então que a gente já pediu, já é profissional. A gente tem esse desenho lá, né? Entendeu? A ideia é essa. Mas muitos anos, hein? Tem lá. Tô com 45, tem pelo menos uns 20 anos. Mas nunca é tarde para voltar, né? Muito. Esporte e religião é esse caminho. Tem que voltar. Aí volta com o Pato Donald, que você falou, né? Pato Donald, o Coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, Branca de Neve, 7 anões. É a história que eu falo pro pessoal daqui que parava o mestrão para poder falar que ia voltar. Até hoje a gente passa no bairro, né? E o pessoal fala, mas vou voltar. Eu falei, gente, é complicado. Eu falo para os alunos aqui, os alunos até 15, 16 anos é o ideal deles pararem. Que depois Não, é hora de parar, porque o atleta da Baixada, ele tem que enxergar o lado profissional das coisas. Se como fez 20, não trilhou o caminho, não saiu do país... Vai fazer outra coisa. Não se prende ao esporte, porque o esporte vai ser outra ferramenta quando você voltar, igual fez comigo. Eu venho me realizar no jiu-jitsu depois de master. Sou um cara faço os cursos, trilho o caminho todinho, mas a minha satisfação está sendo exatamente agora, a partir de uns 2 anos para cá. Que a minha ficha realmente cai, que é hora de parar de ser o treinador que quer lutar e trilhar o caminho que Deus quer fazer com a gente. De formação, né? De preparar de gerações. Formação, de explicar isso, que professor perde, que professor ganha. Sim. Professor não é o super-homem. Mas eu falo para meus alunos, eu estou do seu lado. Eu choro contigo, eu rio contigo, é um casamento. Eu só não vou chorar perto deles porque eu sou grande, então não choro, mas eu fico triste, eu não posso demonstrar isso. Sim, que aí eu acaba tenho desmotivando, mas eu fico triste, um aluno perde, a gente está triste. A gente tem que saber o real motivo, né? O estudo vai me levar a isso, a docência me traz esse... E aí você se acha na docência, né? Eu me acho na docência. A docência é o modo que eu sempre trabalhei e não sabia o porquê. Eu sempre trabalhei, hoje eu não trabalho mais posição de luta. Eu falo, como é que você trabalha a luta? Eu não trabalho mais posição. Eu sempre trabalhei do método que eu falo pra galera, o método é individual, coletivo. Eu pego o individual e jogo pro coletivo, individual, coletivo. Sempre fiz assim. E hoje eu faço melhor ainda, eu pego o individual, jogo pro coletivo e dou nele a progressão da posição. O jiu-jitsu é um jogo de xadrez.
Se você trabalhar o jiu-jitsu com posição, quando chegar na sua formação maior, você está perdido, porque o teu jogo está todo embaralhado no tabuleiro. E dar essa formação às crianças no início tem que ser assim. Por isso eu sou chato com os meus professores, porque eu falo para eles, você tem que trabalhar o cognitivo. Se você não trazer a criança, não trouxer a criança para o pensamento de luta, não dar ela as ferramentas, vai acontecer o que vai acontecer com todo professor. Sempre tem que estar na beira da linha. O aluno, senão desanda. Senão o aluno não sabe lutar, só sabe lutar com o professor. E aí eu trago de novo para a religião. E farão coisas melhores que eu. E maiores, né? É, fazendo coisas maiores. O que é eu fazer coisas maiores? É não ficar preso ao ensino. Mas você acha que essa dependência às vezes, é proposital? É proposital. É proposital. Às vezes não tanto proposital, mas o proposital financeiro. Entendeu? O preso à carência afetiva. Todo professor vai perder aluno, todo professor vai ganhar aluno. Normal é mesmo. Faz parte do que eu falo para o meu aluno aqui, filho, não está satisfeito, ó, desce. Tem N academias de jiu-jitsu. Eu tenho aluno que vem treinar do Recreio, eu tenho aluno que vem treinar da Ilha, que ficam aqui comigo, porque se apegou, natural, né? Tem. O desencadear lógico das ideias, do amadurecimento dos processos, a gente falava isso. Muito bom. Pô, mestrão, bom demais, hein? Não, mas vamos dar um rola. Como é que é isso? Fazer uns golpezinhos, fazer um movimento de luta, pô. Fazer o Kleber passar a guarda, montar e dar melhor no mestrão, pô. Já tô satisfeito, pô. Aí vai bater, pô. Você fazer isso, vai aprender, pô. Passou a guarda, montou, armelou aqui. Já finaliza, a gente acaba o treino. Não, pô? Ué, vambora. Vai filmar a escolinha? Partiu, vambora. Vambora. Já tá valendo. Vamos lá, guarda domínio de perna, pode ficar de joelho. Fica de joelho. Aí, bota no YouTube depois isso aí. É claro. Aí, ó. Mão, entender aqui, apertar aqui, ó. Beleza? Posturou, mão na calça. Aí eu sempre falo, não segura não. Por que não segurar? Porque quando a pessoa segura, eu vou lá, vou puxar aqui, ó, vai dar mão de vaca. Então deixa a mão aberta. Para poder escorrer a mãozinha. Vai correndo a mãozinha até botar no joelho. Sem abrir lá, senão eu vou com a mão por dentro. Trago de volta. Não deixa o cotovelo baixinho. Baixa a perna, chega o joelho para trás. Isso. Joga esse joelho aqui por cima. Dá um outro joelho. Aqui. Esse aqui. Isso. Vira de frente para mim. Dá o giro, já vem abraçando meu pescoço. Já vem abraçando. É aí, garoto. Fica de frente para a câmera pegar você. Isso. Ganha a esgrima, você bate por baixo do meu, por baixo do meu. Aqui. Isso. Agora vai botar o giro na minha barriga, o giro. Isso, vai montando. E aí, montou no mestrão aí. Beleza? Fica aí, cara, fica aí, ó. Pega o braço agora, sobe, segura o braço, abraça, joga o corpo todo pra cá. Não cai não, fica firme. Cai não. Vai passar a perna aqui por cima. Vai. Que isso, cara, um garoto aí. Ai, o armelo aqui, ó. Porra, tá vendo? Só faltou cair pra lá. Pra onde? Pra lá. Vamos de novo. Vai de novo. Pega a edição, pô. Vai cair pra lá o armlock. Não cai pra cá não, senão você vai ter que cair no invertido. Vai, como é que é? Monta. Joga a perna. Só a perna. Aqui? É, pra perna passar. Agora cai pra lá. Aí. Ih, aí vai, fica aí. Fica aí. Não cruza não, não vai chiar. Isso, aí. Pô, depois dessa aula Peguei aqui. meu emprego, pô, faz isso não. Pô, obrigado aí, viu, mestrão? Kleber, eu que te agradeço. Que Deus continue te abençoando. Amém. Você é a pessoa maravilhosa que você é. Não estou puxando teu saco, sabe como é que eu já trabalho. Não é isso. Mas te agradecer profundamente por já conhecer o nosso espaço e estar aqui com a gente. E estar abrindo esse espaço para a gente falar um pouco mais da gente, dessa coisa que a gente quer, a inclusão das crianças, quer continuar trabalhando no município, ama ser município de Mesquita, amamos estar aqui. Muito bom. E abrir a academia para o pessoal conhecer. Às vezes o pessoal passa aqui e não sabe que tem uma Fala o estrutura. endereço aqui.
Pode falar, pô. Não, fala aí, endereço. Rua Bernardino Borges do Rei 200. Atrás aqui do Cebeton, do Cormorama. Muito bom. Obrigado aí, o prazer é nosso, tá? Isso, o pessoal pergunta aí, sabe, todo mundo já conhece a gente aqui na... É só falar o mestrão, onde é o mestrão? Onde é o PH, o pessoal sabe. Então, graças a Deus, a gente tem um bom nome. E é um dos conceitos que a gente fala para os professores, né? O professor que permanece no bairro por muito tempo não é pilantra. Tem credibilidade. Tem credibilidade. Senão vem fofoca, vem as coisas, o cara acaba saindo. Então, o cara que permanece oferecendo um serviço no mesmo lugar há mais de 10 anos, esquece. O cara tem credibilidade e autoridade para fazer o que faz. Verdade. E você é um desses caras. Não, eu agradeço a oportunidade de estar podendo me fez botar um kimono depois de 20 anos, cara. Olha isso. Olha, e prepara que vai ser... Ele vai vir treinar de manhã agora. Vai vir soltar essas costas aí de manhã. Aí. Muito bom, obrigado muito bom. por tudo, viu? Eu Deus abençoe você. Amém. Que abençoe tua família, Dona Cristiane e companhia. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, filho. Valeu, rapaziada. Abraço. Os